Seguinte, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, primeiro vídeo aqui do mês de maio. E eu já quero contar um caos aqui para você, muito legal, muito divertido, que eu vivi há uns 20 anos atrás. Então, antes de eu discorrer essa história com vocês, curte aqui esse vídeo e compartilhe com o máximo possível de pessoas para poder ajudar aqui ao meu canal. Foi o seguinte, essa história também aconteceu num 1º de maio, foi 1º de maio de 2003. Antes, eu lembro que eu tinha um amigo de escola e tal, na época eu estava no equivalente à 6ª série, que hoje é o 7º ano, que são das séries finais, que é o Fundamental 2. Aí o que acontece? Eu tinha combinado com um amigo, que na época era o meu melhor amigo, aí para a gente poder ir ao cinema e ver o X-Men 2, no dia do lançamento. Aí a gente é muito inocente, dizendo, Pô, cara, vamos e tal, vai dar certo, vai ser bom, vai ser legal, vai ser bacana. E hoje Fortaleza, aqui, para quem não conhece, para quem não mora aqui e nunca passou, ela tem em torno de 9 shopping centers. E antigamente ela tinha 2 shopping centers principais, que era o Norte Shopping, que ficava ali na Bezerra de Menezes, que é uma grande avenida aqui de Fortaleza, e se interliga a BR-222, e o Iguatemi, que fica ali pelos bairros nobres de Fortaleza, Parque do Cocó, Água Fria, por aquela região ali. Enfim, é o que acontece. Nós tínhamos combinado de ver esse filme, X-Men 2, no lançamento do dia 1º de maio, que, se eu não me engano, esse dia foi uma quarta-feira em 2003. E aí, né, feriado e tal, a gente ia e tudo, etc e tal, só que tinha uma concessão que os pais dele, desse meu amigo, abriram para poder ir, que era o seguinte, que ele fosse, mas que ele voltasse às 6 da noite, como sem falta, senão ia para a palmatória. Pois é. Aí o que aconteceu? Aconteceu que fomos e tal, beleza, muito animados para ver o filme, etc e tal. Era em torno de umas 14 para 15 horas quando chegamos. Tudo bem, tranquilidade. Nessa época eu estava morando com a minha avó, porque de 98 até 2010 eu morei com a minha avó. Passei a maior parte do tempo na casa dela e eu ia pouco para a casa dos meus pais, ou seja, eu vivia basicamente com a minha avó, ali e tal, no Bom Jardim, que é o bairro da periferia aqui de Fortaleza. E aí nessa, né, fomos para o Norte Shopping na época, era um shopping sensação aqui de Fortaleza, ainda hoje mas não tanto por ter essa quantidade enorme de shoppings aqui em Fortaleza. E aí fomos e tal, etc. Quando chegamos lá, uma fila enorme dando a volta. Aí nós ficamos assim. E, mano, não vai dar certo não esse negócio. Falei, cara, não sei. Aí fomos perguntar para o segurança sobre isso. Aí ele disse, parece que a próxima sessão é só às 19 horas e legendado. Aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e disse, não vai dar certo. Aí eu, tá certo, tudo bem, a fila tá grande, mas vamos aproveitar aqui de qualquer maneira, né? Beleza, tranquilo. Aí nessa a gente foi brincar lá naqueles brinquedos como se fosse de play center, no caso, fliperama, outros, etc e tal. Show, tranquilo, né? Pois é. Aí a gente foi brincar de fliperama, etc e tal, tranquilo. E aí bateu o horário, tipo umas 4h30 da tarde. Aí ele disse, bora, vamos para casa, vamos voltar. Voltamos, né? E aqui em Fortaleza tem a coisa dos terminais integrados, que fizeram, se eu não me engano, em 1992 ou 1989. Eu não me recordo agora, mas depois eu vou colocar aqui um aviso bem grande na tela, corrigindo ou certificando o meu acerto. Enfim, aí sei que a gente foi para o terminal do Antônio Bezerra. E aí, ao invés de a gente pegar a linha do Grande Circular 1, que voltava para o terminal integrado do Terminal do Siqueira, a gente pegou o Grande Circular 2. Ou seja, a gente rodou metade de Fortaleza até o Terminal do Papicu. E ele disse, meu irmão, vou atrasar, não sei o que, meu Deus do céu, não vai dar certo, minha mãe vai me bater, meu pai vai me bater. Uma loucura. E, abrindo aspas aqui, o pai dele era um cara muito, assim, muito durão, muito calado, muito ressentido. Era o tipo de homem hoje que se daria muito mal, né? Por conta de toda essa coisa, né? Da defesa da mulher,
da questão da lacração, etc., essas coisas todas, né? Da defesa da mulher de uma maneira positiva, porque ia coibir esse tipo de homem, mas a lacração porque iriam enfiar o cara numa cova na tora. Enfim, aí o que acontece? Demos a volta em Fortaleza, foi um negócio assim bizarro. Eu lembro que a gente estava num bairro chamado Barra do Ceará, que já é uma divisa ali com outro município vizinho, que é Caucaia. E aí eu lembro que nesse dia estava passando o River Plate Corinthians pela Libertadores até eu lembro. Um negócio assim bizarro e tal. E nisso a gente foi e tal, e eu disse assim, não, vamos esperar, né, para chegar em casa. Eu pelo menos não tenho essa preocupação, né? Eu disse para minha mãe e disse que voltava umas 7 da noite. Tranquilo. Nessa, aconteceu que rodamos Fortaleza inteira e depois a gente pegou o ônibus certinho no terminal do Papicu e fomos. Aí chegamos no terminal de Siqueira perto de 18 horas, que era o horário combinado de chegada dele. E aí nisso teve ainda um agravante. Na hora que estávamos voltando, isso era umas 10 para 18 horas, para 6 da noite, por aí, o ônibus pifa, isso próximo da casa da minha avó. E aí ele disse, Puta que pariu, eu não acredito e tal, não sei o quê. Pô, cara, eu não vou, eu vou descer aqui e vou a pé. Eu vou a pé, eu não vou não. e ele foi, entendeu? Porque eu lembro desse dia que eu não fiquei com a minha avó, porque meu tio sempre vinha todos os meses, pelo menos para ficar um dia ou 2 dias lá na minha avó. E esse foi um dos dias que ele aproveitou para poder ficar o feriado lá. E aí eu fui para casa dos meus pais nesse dia. E aí nessa, ele foi desesperado e tudo. E depois, eu não sei, eu não lembro nem o que aconteceu depois. Só sei que eu cheguei em casa e minha mãe disse, e aí, como é que foi lá? Não, mãe, foi de boa, foi tranquilo, não teve nada demais assim, não. A gente nem acabou vendo o filme, mas a gente brincou e se divertiu. Ela, então tá tudo bem, se divertiu, então pronto. Amanhã é dia de colégio, então se concentre. Eu, beleza. Então, eu estou contando essa história de uma maneira aqui bem inusitada, muito interessante, porque o 1º de maio sempre me lembra isso. E foi, se eu não me engano, a primeira saída que eu tive sozinho. Ou seja, eu tinha em torno de 11 anos de idade, ia completar ainda 12 anos de idade. Mas foi muito engraçado o caos, a nossa inocência e, subsequentemente, essa aventura toda que a gente passou aí. Tudo bem? Então, é isso. Se você gostou, curte aí, compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Deixa teu comentário aqui para eu saber aqui as reações desse vídeo. E clica no botão de se inscrever e clica na sininho que toda semana eu vou deixar vídeo aqui no meu canal pessoal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.